Giovana, boa tarde. Mais uma vez que a gente se encontra por aqui. Hoje eu estou gravando a aula dia 20, acho que eu vou postar para vocês dia 21 de julho. Nossa aula hoje de álgebra. A gente vai falar um pouquinho sobre equações. Continuar o que a gente estava falando, a gente estava trabalhando com aquelas equações do primeiro grau, onde o x está elevado à primeira potência. Na página 159, tinha uma tarefa para ser executada, era uma tarefa sobre a resolução de alguns problemas. E eu coloquei para vocês, inclusive, a resposta. Aqui tem um livro assim atrás do livro. Só que quando a gente resolve uma equação, não adianta ler e colocar a resposta, né? E isso não tem sentido algum aprender a ver a equação. Por que eu coloquei a resposta? Era para você conferir se você fez todo o procedimento correto e lá no final chegou no resultado coerente. Tá? Então agora eu vou corrigir passo a passo. Eu quero ver o caderno de vocês todo impecável, beleza? Olha essa questão 1. Em uma turma de 30 alunos, 6 deles escrevem com a mão esquerda, o canhota. 2 escrevem com as duas mãos, são ambidestros. Quantos alunos escrevem com a mão direita, que são destros? Só que para todos esses problemas eu pedi para montar uma equação. Então como é que a gente montava essa equação? 6 alunos que escreviam com a mão esquerda, mais 2 com as duas mãos, mais x só com a direita é igual a 30. E eu quero obter esse x. Então, eu vou deixar esse x sozinho de um lado e o 30 menos 6 menos 2 eu passo para o outro lado. Vai sobrar 22. E aí, todo problema exige uma resposta. Ele pergunta, quantos alunos são destros? Então, resposta, 22 alunos são destros. Tá? 2. Guilherme e Thiago compraram 200 figurinhas. Dessas, 36 foram rasgadas e não puderam ser aproveitadas. Nenhum dos dois aproveitou. Das figurinhas restantes, Guilherme ficou com 20 a mais do que Thiago. Eu não sei com quantas figurinhas Thiago ficou. Então, das figurinhas de Thiago, vou colocar aqui T de Thiago, eu vou chamar que Thiago ficou com X figurinhas. E Guilherme ficou com 20 figurinhas a mais. Então, se Thiago ficou com X, o Guilherme ficou com X mais 20. Tá bom. E se eu somar a quantidade dos dois? Dá quanto? Dá 200? Daria 200 se a gente tivesse rasgado, né? Então, se eu somar o X do Thiago com o X mais 20 do Guilherme, dá as 200 menos as 36 que foram perdidas. X mais X dá 2x. Isso é 200 menos 36. O 20 que está somando passa para lá subtraindo. 200 menos 30 é 170. 164. 144. 2x é 144. O x então vai ser a metade de 144. O x é 72. O que representa esse x? A quantidade de figurinhas do Thiago. Olha aqui a resposta. O Thiago é x, então o Thiago vão ser 72 figurinhas. E o Guilherme é x mais 20, se o x é 72. 72 mais 20, eu tenho a impressão que são 92 figurinhas. Pronto. Resolvi aí com vocês o segundo exercício. Vamos ver o terceiro para ver se é mais difícil. Até agora está muito fácil. Eu já tinha montado com vocês na última aula, né? Os médicos de um pronto-socorro, tá? De um hospital atenderam 1.400 pessoas no primeiro semestre de 2012. Em janeiro foram atendidas 180 pessoas. Então, o que é primeiro semestre? É janeiro até junho, é metade do ano. Em janeiro foram atendidas 180, fevereiro não sei, março não sei, abril não sei, maio não sei, junho, até junho 160. E o número de pessoas atendidas nos outros meses foi igual. Então, janeiro é 180, fevereiro, março, abril,
Maio, ó, tudo igual, tudo eu chamo de X. E junho, 160. E se eu somar tudo, é para dar 1.400 pessoas. Fevereiro, março, abril e maio, eu tenho 4 meses que atenderam X pessoas cada um, 4x. Isso vai ser igual a 1.400 menos 180 menos 160. 1.400 menos 180 dá 1.220. Menos 160, 6.060. 4x é 1.060, 265. É isso, certinho. Então, se você pegar 1.060, agora, o 4 está multiplicando se para o lado dividindo. 1.060 dividido por 4, esse x é 265. Pergunta: quantas pessoas foram atendidas em cada um desses meses? Resposta que você vai dar: em cada um desses meses foram atendidas 265 pessoas. Eu vou botar aqui só 3 pontinhos, você sabe que é para fazer, minha lousa é muito pequena, não cabe, tá? Mas a equação tem que estar bonitinha aí. 4. Uma tábua de 120 centímetros de comprimento foi dividida em duas partes, de forma que o comprimento da menor parte é igual a 3/5 do comprimento da parte maior. Uma tábua foi dividida em duas partes. A maior tem comprimento x, a menor mede 3/5 de x, 3x sobre 5. E se eu somar os dois, essa tábua tem 120 centímetros de comprimento. Como fica a nossa equação? X mais 3/5 de x é igual a 120. Tem denominador. Tem problema para você? Porque para mim não tem. Tem denominador, eu multiplico a equação inteira por 5 para me livrar desse denominador. 5 vezes x mais 5 vezes 3x sobre 5 igual 5 vezes 120. 5 vezes x dá 5x. Esse 5 que está multiplicando cancela com a 5 que está dividindo, sobra 3x. 5 vezes 12, 60, isso dá 600. Tá bom? Continuar aqui do lado. 5x mais 3x, 8x. 8x é 600. Vamos dividir 600 por 8? É 300 por 4, é 150 por 2. X é 75. Qual que é a pergunta que ele faz? Qual será em metros o comprimento da menor parte? Isso que a gente obtém é em centímetros. Então, o x é 75 centímetros. Tá? O x é a parte maior. Então, deixa eu escrever aqui. A parte maior é o x, são 75 centímetros. A parte menor vão ser 3/5 de 75. 3 vezes 75 dividido por 5. Ou 75 dividido por 5 vezes 3. Tanto faz. 75, que é o x, dividido por 5, dá 15. 15 vezes 3, 45. Então, a parte menor tem 45 centímetros. Só que ele não está pedindo em centímetros, ele está pedindo em metro. É hora de você lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, que é naquela atividade de revisão, do trilha, que me entregaram na semana passada. Então, para passar para metros, você vai dividir por 100. 45 dividido por 100, você volta duas casas decimais. 0,45 metros. Simples desse jeito. Muito bem. Ok? Ok. 5. Foi feito, qualquer dúvida, escreve no particular, tá, pessoal? Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de leitura de 3 revistas. Veja o resultado dessa pesquisa. Eu só vou direto para a pergunta para ver que ele quer quantas pessoas foram entrevistadas. Agora eu vou voltar para pronunciar. A terça parte dos entrevistados liam a revista A. Então, o que é a terça parte de X? É o X dividido por 3.
E, além disso, 2/5 dos entrevistados liam a revista B. Então, 2/5 do X. 2x sobre 5 liam a revista B. E 832 pessoas liam a revista C. E o total disso é X. Tá bom. Simples, né? X é o número de entrevistados. Eu quero me livrar desses números denominador. Aparece o 3, aparece o 5. Eu quero pensar um número que esteja na tabuada, tanto do 3 quanto do 5 ao 15. Eu vou multiplicar tudo por 15. Então, vai ficar 15 vezes x terços, mais 15 vezes 2x quintos, mais tudo tem que ser multiplicado por 15, porque a equação é uma balança. Para eu não alterar o sentido da equação, tudo tem que estar multiplicado por 15. Opa! Viva esse negócio! Igual, meu braço, a velhinha foi minha blusa. 15 vezes x. 15 vezes x, 15x. 15x dividido por 3, 5x. 15 vezes 2x, 30x. E 30 dividido por 5, 6x. 832 vezes 15. Vou fazer aqui. 5 vezes 2, 10, aí 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. 1 vezes 2, 1 vezes 3 vezes 8, 0, 8, 4 e 12. 12.480, número grande, hein? Mais 12.480 igual a 15x. Quero saber o número de eleitores, né? Não, leitores, né? Como tem mais x desse lado, eu vou passar o 5x e o 6x para lá. Então vai ficar 12.480 igual a 15x menos 5x, que dá 10x, e 10x menos 6x dá 4x. 12.480 igual a 4x. Para eu descobrir o valor de um x, é só pegar o 12.480 e dividir agora por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. Abaixo 4. 4 vezes 1 dá 4. Resta 0. Abaixo 8. 4 vezes 2 dá 8. Resta 0. E boto 0 aqui. 3.120 pessoas. Perfeito. Portanto, x é igual a 3.120. Resposta que você vai dar: existem. Qual que é a pergunta que ele faz? Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, resposta: foram entrevistadas 3.120 pessoas. Cadê o exercício sim? Você vê quando você resolve um, o pessoal você resolve todos. Por isso que é importante você ter um procedimento para resolver uma equação. Porque pode ser que esse exercício seja muito simples, de fato não precise desse procedimento para resolver, mas o exercício mais complicado vai ser difícil resolver sem uma equação. Não que é impossível, mas é mais complicado. E sabendo resolver o simples, vai conseguir chegar no complicado. Em uma eleição com dois candidatos, A e B, em uma pesquisa mostra que 40% dos eleitores votarão no candidato A. Não sei quantos eleitores. 40% de X votarão no candidato A. E 35% desses X eleitores votarão no candidato B. E 3.500 indecisos. Então, se eu somar quantos eu vou votar no candidato A, quantos vão votar no candidato B e somar os quantos que não sabem, vai dar o total de eleitores da cidade, que é X. 40% é 40 dividido por 100, que é 0,40x. 35% é 35 dividido por 100, que é 0,35x. Mais 3.500 igual a x. De novo, vou deixar o 3.500 aqui. O 0,40 que está somando passa subtraindo. 1x menos 0,40x, 1 menos 0,4 é 0,6. Então, já cheguei em 0,60x. 0,60 menos 0,35, 6,5 a 3, 0,25. Então, aqui, 3.500 é igual a 0,25x. Para eu descobrir o valor de um x, o 0,25 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, o que eu preciso montar é a conta de divisão, que eu espero que você lembre, que você saiba fazer 3.500 dividido por 0,25. Como tem duas casas decimais, eu acrescento 2 zeros aqui.
0,0 e eu vou dividir aqui por 25. Eu multiplico esse lado por 100, cortando a vírgula, e acrescento 2 zeros aqui. 25 vezes 1 dá 25, por 35 resta 10, baixo 0. 25 vezes 4 dá 100. Aí tem 3 zeros aqui, aí boto 3 zeros aqui, dá 14.000. Então esse X, que acho que, se não me engano, é o número de leitores, que eu já esqueci, é 14.000. 14.000, não é isso? Ô, meu bem. Ó, problema de conexão. Você conhecer. Meu dedo está sujo de tinta e não abriu. Perfeito. Quantos eleitores participaram dessa pesquisa? Resposta: 14.000 eleitores participaram dessa pesquisa. Sim. 7. Para o 15. Aqui para ver se consigo. Eu estou espaço a mais. Está bem torto, né? Mas tudo bem. Tem coisa na vida pior do que essa tortura. 6, 7. Eu acabei de resolver a 6. Um reservatório estava totalmente cheio de água. Esse é muito importante. Inicialmente, esvaziou-se 1/3 da capacidade desse reservatório e depois foram retirados 400 litros de água. Então, tinha um reservatório totalmente cheio de água. Ok, cheio. Quanto de água que tinha nele? Não sei. Então, vou falar que tinha X litros de água. Aí, primeiro, você tirou 1/3 da sua capacidade. Então, você retirou menos 1/3 de X. Então, a água que estava aqui em cima desceu, né? Então, tá. Ó, o nível da água baixou um pouco. O nível da água parou aqui. Depois você retirou mais 400 litros. Então, você retirou 400 litros, então vou colocar aqui menos 400 litros. Foi o que você tirou. Então, o reservatório vai ficar mais vazio ainda. E o que restou foi 3/5 da capacidade do reservatório. Ela estava aqui, diminuiu ainda mais. Isso que restou foi 3/5 do X. Pergunta: quantos litros de água cabe nesse reservatório? Que é o X. Você tinha X litros, você tirou a terça parte de X, X dividido por 3. Depois você tirou 400 litros, tá vendo que tirar para subtraindo a água que tinha lá. E sobrou 3/5 desse X. Tá bom. Vamos multiplicar. Antes, já vou tomar a liberdade de passar esse 3/5 para cá, para deixar todas as letras do lado de cá, todas incógnitas para cá, e o 400 está subtraindo, passei para lá somando. O número que está na tabuada do 3 e do 5, a gente já viu lousa passada, que era o 15. Então, 15 vezes x menos 15 vezes x terços menos 15 vezes 3x sobre 5 igual a 15 vezes 400. Tá bom? 15 vezes x dá 15x. 15x dividido por 3 dá 5x. 15 vezes 3x, 45x. 45 dividido por 5 dá 9x. 15 vezes 400, 15 vezes 4, 60. Com 0 a mais, 6.000. 15 menos 5 vai sobrar 10x, menos 9x, 1x. 1x é 6.000. Então, pronto. Capacidade do reservatório é 6.000 litros. Resposta, que qualquer pergunta exata. Quantos litros de água cabe nesse reservatório? Cabem 6.000 litros de água nesse reservatório. Tá? Simples, bastante, né? Estou achando aí bem tranquilo. Essa questão 8, apesar dele falar que é difícil, não é difícil não. Vai conseguir fazer rapidinho. Se você já fez tudo isso,
Chegou aqui sem dificuldade? Então o resto é possível. Muito interessante da equação, hein? E essa questão 8 foi adaptada de um problema hindu. Lembra que matemática tem origem no mundo inteiro. Quando a gente fala de geometria, que é a parte de figuras, que eu vou falar daqui a pouquinho, geometria tem muita influência de Grécia, muita influência da arquitetura grega, por exemplo, muitos filósofos eram gregos que desenvolveram a geometria, Egito também, com as construções. Quando a gente fala de álgebra, começa muito mais na Arábia, tanto que a palavra álgebra, lembra? Álgebra no cabalo da restauração em árabe. Então toda essa região hindu, da Índia, tem uma influência da álgebra muito grande. Eles usavam isso desde muito antigamente, século VII. Uma moça usava um colar de pérolas e rompeu. Um cesto das pérolas caiu para a direita. Então, direita, então a quantidade de pérolas, x cestos caiu para a direita. Um quinto das pérolas caiu para a esquerda. Um quinto de x quintos. Um terço a moça conseguiu segurar com a mão direita. Mão direita. Um terço. X terços. Um décimo com a mão esquerda. Mão esquerda. Um décimo de x décimos. E sobraram 6 pérolas no colar. Não é 6x, aqui é só 6. 6x seria só 6 vezes o número de pérolas. Porque que nem aqui vamos falar, um décimo é o número de pérolas dividido por 10. O número de pérolas dividido por 3. Quantas pérolas tinha nesse colar? Se eu somar o total disso, dá x. Então, o que tinha na mão direita, x terços. Mas o que tinha na mão esquerda, x quintos. Aliás, o que caiu para a esquerda, mas o que caiu para a direita. Agora, ela conseguiu segurar x terços, também conseguiu segurar x décimos, mais as 6 ficaram no colar, sobraram x. Tá bom. Um número da tabuada do 6, do 5, do 3 e do 10, eu penso em 30. Vou multiplicar tudo por 30. 30, 30, 30, 30, 30 e 30. 30 vezes x sextos, mais 30 vezes x quintos, mais 30 vezes x terços, mais 30 vezes x décimos, mais 30 vezes 6, igual a 30 vezes x. 30x dividido por 6 dá 5x. 30x dividido por 5 dá 6x. 30x dividido por 3 dá 10x. 30x dividido por 10 dá 3x. 30 vezes 6, 180. Isso é igual a 30x. Antes de passar para o outro lado, eu já vou somar aqui. 5 com 6 dá 11, com 10, 21, com 3, 24. Então, eu vou passar para o outro lado os 24x. Então, 180 é igual a 30x menos 24x. Já somei tudo. Para ser mais prático. Então, o que vai sobrar lá do outro lado? 30 menos 24 sobra 6. Então, se 180 é igual a 6x, 180 dividido por 6 é x. 180 dividido por 6 é 30. Então, quer dizer que nesse colar havia 30 pérolas. Resposta, 30 pérolas. Simples assim. 9 e último dessa listinha de problemas. E esse foi um problema elaborado por Bhaskara. Bhaskara é escritor de livros, que estudou muito, escritor de livros de matemática, estudou muito a resolução de equações, e ele publicava cartilhas de como se resolver uma equação com problemas. Foi um problema adaptado aí, a matemática era muito poética. A quinta parte de enxame de abelhas pousou numa flor de kadamba,
quinta parte. Deixa eu escrever aqui. Sei lá o que é cadamba, é uma flor, nunca vi. Mas eu sei que é a quinta parte de x, x quintos. A terça parte numa flor de cilinda. Também não sei qual que é. Terça parte de x, x terços. O triplo da diferença desses dois números. Ó bela com olhos de gazela, voa sobre a flor de crutágea. O que é triplo? É multiplicar por 3. O que vai multiplicar por 3? A diferença entre esses números. Quando você pensar em multiplicar a diferença, você tem que pegar o maior menos o menor. O que é maior? Você dividir por 3 ou você dividir por 5? Você tem uma barra de chocolate, você dividir em 3 pessoas, o resultado vai ser maior do que dividir por 5. Então, o maior menos o menor. O triplo da diferença tem que ser um número positivo, porque a gente está falando de um número de abelhas, né? O triplo da diferença, tá. A abelha que sobra, atraída pelo perfume de um jasmim e de um pândalo, para desorientada pelo ar. Então, sobrou quantas abelhas? Quando ele fala a abelha que sobra, sobrou só uma. E se eu somar tudo isso, tem que dar x, quantidade total de abelhas. Então, x quintos mais x terços mais o triplo da diferença, eu faço a diferença e multiplico por 3, mais uma que sobrou igual a x. Primeiro passo, me lembrar desse parênteses. Esse 3 vai multiplicar o x terços e esse 3 vai multiplicar o x quintos. Multiplica tanto em cima quanto embaixo. Só que o denominador é 1, né? Então não vai alterar. Então vai ficar como? X quintos mais x terços mais 3x terços menos 3x quintos, 3x sobre 3, 3x sobre 5, que o sinal é menos continua menos, mais 1 igual a x. Tá bom. Denominador é 5 e 3. Fala para mim o número comum 5 e 3 é 15. Então, vou botar aqui 15. Ficar tudo por 15. 15, 15, 15, 15, 15 e 15. 15 vezes x quintos, mais 15 vezes x terços, mais 15 vezes 3x terços, que agora é menos 15 vezes 3x quintos, mais 15 vezes 1, igual a 15 vezes x. 15x dividido por 5 dá 3x, 15x dividido por 3 dá 5x, 15 vezes 3 dá 45, 45x dividido por 3 dá 15x, menos 15 vezes 3, 45, e 45 dividido por 5 dá 9, 15 vezes 1 dá 15, igual a 15x. Tá bom. Vamos somar tudo? 15 mais 5 dá 20, mais 3, 23. Só que 23 menos 9 dá 14. Então sobra 14x mais 15 é igual a 15x. Esse 14x que está somando, eu vou passar para o outro lado, ele vai subtraindo. 15x menos 14x vai sobrar um x só. Então vai sobrar que x é igual a 15. Pronto. Já descobri o número de abelhas. Não tem condição de você colocar só x igual a 15, porque a resposta dá 15. Então essa resposta é para você conferir 15 abelhas. Se o seu procedimento está certo, se o seu procedimento faz sentido. Mas você veja, não tem como chegar nesse número sem passar por tudo isso. Então toda essa etapa de resolução de equações tem que estar registrada. Certo? Qualquer dúvida, me procurem no particular. Até mais.